Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre segurança no trabalho. Tópicos a serem abordados nesta aula. Primeiros socorros. Agora, assistiremos ao curso completo sobre primeiros socorros, ministrado pela professora Adriana, e conheceremos um pouco mais sobre o procedimento dos atendimentos. Serão apresentadas situações de urgência e emergência, assim como as ações necessárias para uma avaliação correta. Você compreenderá a aplicabilidade de técnicas de socorro comumente utilizadas e, por fim, conhecerá o atendimento correto no caso de parada cardiorrespiratória. Lembrando que o atendimento final deve ser prestado por uma equipe médica especializada. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é a avaliação inicial. Os tópicos a serem abordados serão avaliação inicial, avaliação primária, avaliação secundária. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar as situações de urgência e emergência, entender como analisar as situações de urgência e emergência, compreender na prática as ações necessárias para uma avaliação correta. Avaliação inicial. Primeiro, para a gente compreender como prestar um cuidado numa situação de urgência e emergência, a gente precisa diferenciar um conceito do outro. Então, primeiro, numa situação de urgência, o atendimento ele deve ser realizado, porém a vítima não está numa situação eminente de risco de vida. Então, o atendimento pode ser em até 24 horas. Porém, numa situação de emergência, existe um risco iminente de vida e a situação requer cuidados imediatos. E para isso, o socorrista deve estar apto para prestar esses atendimentos. Porém, antes de iniciar um atendimento, é muito importante ter em mente que, em primeiro lugar, deve vir a segurança do próprio socorrista. Então, antes de iniciar um atendimento, avalie a cena em que ocorreu a situação. Primeiro, como está ao redor? Quantas vítimas estão nessa situação? Existe algum risco de desabamento? Existe alguma corrente elétrica que está na cena? Avaliando tudo, primeiro você vai verificar se não tem nenhum risco de segurança e aí sim prestar um atendimento em que haja segurança não só para a vítima, mas também para o socorrista. Biossegurança. Um outro ponto muito importante para a segurança do socorrista é a utilização de equipamentos de proteção individuais necessários. Por exemplo, luvas de procedimento. Sempre que houver risco de exposição a fluidos corpóreos, como secreção ou sangue, o socorrista deve utilizar luvas de procedimento. Outro equipamento que pode ser utilizado pelo socorrista são as máscaras de proteção para ventilação artificial. Se não houver disponibilidade dessas máscaras, o cuidado básico deve ser prestado apenas com as compressões torácicas. Existem estudos que comprovam que compressões torácicas eficazes garantem uma sobrevida adequada para a vítima de uma situação de emergência. Falando um pouquinho sobre a avaliação primária, didaticamente ela é dividida em letras. E desde 2010, aquela sequência ABC mudou para C, AB. O C é de circulação. Eu vou mostrar agora como que a gente pode avaliar a circulação presente numa vítima. Eu vou pedir a vocês para juntarem os dois dedos e localizarem aqui o chamado pomo de Adão. Numa vítima adulta, o pulso que a gente tem que verificar nessa situação para ver se tem presença de circulação cardíaca é chamado pulso carotídeo. Então, vamos lá, localizando ou com a mão direita ou com os dois dedos da mão esquerda, vou localizar o pomo de Adão e ir para a minha esquerda ou para a minha direita. E aí fica nessa posição por 5 segundos para sentir a pulsação da artéria. Sentiu? Então, se está presente, isso é um sinal que a circulação está ok. Se estiver ausente, medidas vão ter que ser feitas imediatamente, que a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos falar agora
um pouco do A. A é de vias aéreas, e aí já aproveitamos para falar também do B, que é respiração. Quando você promove a abertura das vias aéreas, consequentemente você está favorecendo a respiração. E aí eu vou mostrar duas maneiras da gente realizar essa abertura de vias aéreas numa vítima. A primeira situação é quando há suspeita de lesão na região cervical. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer essa abertura das vias aéreas de duas maneiras. Então, a primeira, eu vou colocar a minha mão na região da testa da vítima e vou fazer a hiperextensão do pescoço, e assim eu vou facilitar a entrada do ar e a passagem do ar. Na outra situação, a gente tem um risco de lesão na região cervical. Se você não souber, não tiver certeza, considere sempre que a vítima tem o risco de lesão cervical. Considere sempre que ele está presente. E aí eu vou promover a passagem das vias aéreas apenas inclinando a mandíbula para baixo. E assim eu também facilito aqui a passagem do ar pela via respiratória. Agora eu vou falar um pouquinho da letra D. D é de diagnóstico neurológico. E existem 4 letrinhas que vão guiar o socorrista nesse diagnóstico. É o AVDI. O A é de alerta, indica se a vítima está acordada. O V é de estímulo verbal, então, quando eu chamo a vítima, ela emite sinais verbais, palavras, então indica que o nível de consciência dela está adequado, ainda que ela esteja apresentando períodos de confusão, porém, ela está conseguindo pronunciar palavras frente a esse estímulo que eu estou fazendo com a vítima. A próxima letra é o D. O D refere à dor. Então, às vezes, a vítima não está acordada, não está emitindo sinais verbais, porém, quando eu toco na vítima, ela emite gemidos que indicam que os estímulos dolorosos estão presentes. A última letra é de irresponsibilidade. Isso indica um sinal de uma emergência. O atendimento a essa vítima tem que ser priorizado, porque ela não está alerta e não está emitindo nem sinais verbais, nem a estímulos dolorosos. Por fim, a gente vai para a letra E, que quer dizer examinar. Depois que eu já passei por todos os demais passos, eu vou afastar as roupas, abrir as vestes da vítima e vou procurar por sinais de sangramento ou de fraturas. Pode ser alguma fratura exposta, e aí eu vou ver a exposição do osso, ou alguma fratura interna, e aí vai mostrar, através do exame visual, um desalinhamento nos membros inferiores ou nos membros superiores da vítima. E aí eu completo a minha sequência de avaliação inicial. Na avaliação secundária, você tem maiores informações no material de apoio e vão estar naquelas palavrinhas didaticamente que a gente indicou, através de uma avaliação ampla, em que eu vou avaliar alergia, medicamentos, histórico médico e as demais informações. Eu trouxe uma dica de estudos para vocês, que vocês podem ampliar os conhecimentos. Se vocês quiserem saber mais sobre suporte básico de vida, entre no site da American Heart Association. Lá vocês vão encontrar as diretrizes para esse suporte básico de vida e várias informações. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é práticas em urgências e emergências clínicas. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão desmaio, convulsões, choque e engasgo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as situações de urgências e emergências clínicas, entender os fatores principais envolvidos nessas situações, compreender a aplicabilidade das técnicas de socorro utilizadas. Primeiro, nós vamos falar sobre o cérebro, essa importante estrutura vital. Para a gente entender algumas urgências e emergências relacionadas a ele, primeiramente, a gente tem que compreender que a glicose é o elemento principal que dá vida aos neurônios presentes no cérebro. E a glicose chega até o cérebro através da circulação sanguínea,
junto com a glicose vem também oxigênio. Quando tem uma deficiência nessa circulação, pode ocorrer situações como tontura, vertigem e desmaio. Para a gente simular a situação de tontura, de vertigem, eu trouxe aqui a Tati para mostrar na prática como que a gente pode fazer. Às vezes a pessoa não chega a desmaiar, mas começa a ficar com a visão turva e emite sinais de que vai desmaiar. O que que a gente pode fazer? Promover a circulação aqui na região do cérebro. Então eu vou pedir para a Tati demonstrar. Tati, coloca a cabeça entre as suas pernas e aí com a minha mão eu vou fazer força para baixo e pedir para que ela faça força ao contrário. Sobe a cabeça, Tati. Sobe. E assim eu estou fazendo força ao contrário. Quando volta, pode ver que a gente promoveu a circulação e aí evita que a pessoa desmaie. Agora a gente vai simular uma situação de desmaio. Se o desmaio ocorrer, o melhor a fazer é deixar a vítima em posição horizontal, assim como a Tati está agora. Se houver curiosos, deixar eles afastados para que o oxigênio chegue de uma maneira mais fácil nas vias aéreas. E aí a gente vai promover o aumento da circulação cerebral, elevando os membros inferiores acima do nível da cabeça, dessa forma. Facilitando assim a circulação cerebral e ficando nessa posição até que a vítima recobre os sentidos. Uma outra situação que pode ocorrer é a convulsão. A convulsão não acontece somente para pessoas que têm epilepsia. Ela pode acontecer também, como por exemplo, em variações bruscas de temperatura, do frio para o calor ou vice-versa. E aí a gente precisa compreender o mecanismo da convulsão. Ela ocorre em duas fases. A primeira fase apresenta a vítima numa contração intensa, involuntária. E aí nessa fase é que acontecem alguns mitos e verdades que a gente precisa esclarecer. Como a contração é intensa, involuntária, se eu segurar a vítima no momento em que ela está tendo essa contração, eu posso acabar causando traumas, fraturas internas, por exemplo. E aí, o que eu preciso fazer então? Eu preciso proteger a região do cérebro dessa forma. E aí, protegendo a cabeça da vítima, deixando os móveis afastados e deixando que ela se debata livremente, eu estou preservando aqui essa área nobre. Após a fase de contração intensa, vem a segunda fase, que é o relaxamento intenso. E, novamente, existem alguns mitos e verdades para ser esclarecidos. Nessa fase de relaxamento intenso, algumas pessoas falam que a língua pode enrolar. Na verdade, a língua não enrola. O que acontece é que a língua cede e pode fechar a passagem de ar. E aí a vítima de uma convulsão passa para uma parada respiratória. O correto a fazer nessa fase de relaxamento intenso é posicionar a vítima em decúbito lateral, dessa forma, elevando um braço, apoiando a cabeça e assim a língua vai ceder para a bochecha e a passagem de ar vai estar facilitada. Mantenho a vítima nessa posição até que ela recobre os sentidos. Agora a gente vai falar do choque elétrico. Numa situação dessa, com uma vítima que recebeu uma descarga elétrica, a primeira coisa que o socorrista tem que verificar é a cena onde ocorreu a situação. Primeiro, a vítima ainda está ligada à energia elétrica? Existe algum contato dela com a rede elétrica? Se existe, primeiramente o socorrista deve procurar desligar a fonte de eletricidade. Se isso não for possível, o socorrista deve utilizar um material isolante, como um bastão de madeira ou um bastão emborrachado, e com o auxílio desse bastão, afastar a vítima dessa fonte de energia. E aí, então, iniciar os primeiros socorros adequados. Outra situação de emergência que exige uma atuação imediata do socorrista é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. E para isso a gente precisa aprender a realizar a manobra de Heimlich. Para nos auxiliar nessa prática, eu vou chamar novamente a Tati para fazer a demonstração. Então, quando a vítima está com sinal universal do engasgo, que são as duas mãos colocadas no pescoço, eu vou me posicionar atrás da vítima, pedindo para que ela afaste as pernas. A minha perna colocada por entre as pernas da vítima vai servir como apoio para o meu corpo.
com uma mão fechada em punho, eu vou posicionar essa mão acima da cicatriz umbilical da vítima e com a outra aberta, eu vou fazer a força para trás e para cima, para trás e para cima, por 5 vezes, dessa forma. Até que o corpo estranho saia das vias aéreas. Eu vou posicionar agora a Tati de frente para fazer essa demonstração novamente para vocês compreenderem. Então, novamente a vítima com sinal universal do engasgo, minha perna colocada por entre as pernas da vítima, mão fechada em punho, a outra aberta e força para trás e para cima por 5 vezes, dessa forma. E aí, saindo o corpo estranho, a vítima volta a respirar normalmente. Agora eu trago uma dica para vocês compreenderem quão importante é essa técnica que a gente acabou de aprender. Dê uma olhadinha nesse site e vejam quantas vidas já foram salvas através dessa importante manobra. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é urgências e emergências traumáticas. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão lesões graves e hemorragias, fraturas, entorses e luxações, distensão muscular e transporte de acidentados. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar situações de urgência e emergência traumáticas, entender os mecanismos relacionados a essas situações, aplicar corretamente as técnicas de primeiros socorros. Primeiro, vamos falar sobre hemorragia. Existem 3 tipos de sangramento que devem ser identificados, pois alguns deles podem ser fatais. O primeiro tipo de hemorragia é a capilar. Na hemorragia capilar, a presença de sangue é muito pequena e a velocidade em que ocorre esse sangramento também é uma velocidade em que não causa risco de vida para a vítima. Já de sangramento venoso, a quantidade de sangue já é maior, porém com a compressão adequada também é uma situação que não traz risco de vida à vítima. Já na hemorragia arterial é fácil de ser identificada, pois o sangue sai em jatos e a quantidade de saída de sangue é abundante. Nessa situação, a interferência do socorrista é fundamental para a sobrevida da vítima. Como a gente pode abordar o tipo de hemorragia e contê-la? Bom, o caso mais grave que a gente acabou de falar é a hemorragia arterial. Então, existe 3 maneiras da gente conter esse tipo de hemorragia. Primeiro é com a pressão direta na artéria. Com o auxílio de um pano limpo, de uma compressa limpa, você vai posicionar essa compressa diretamente sobre o ponto de saída do sangue e fazendo uma pressão constante até a chegada da equipe especializada ou encaminhar essa vítima até um serviço especializado, um hospital. Se houver o encharcamento dessa compressa ou desse pano, você nunca deve retirá-la. Você vai colocar uma em cima da outra, nem que faça um bolo, mas nunca remova, porque senão você vai estar tirando o tampão natural que o organismo faz e facilitando a saída novamente desse sangue. Um outro ponto de controle dessa hemorragia é a pressão de um ponto, uma artéria que está acima desse sangramento. Então vamos imaginar que a saída do sangue está aqui na minha região do pulso, porém, mesmo com a pressão direta, eu não consigo conter essa saída. Eu vou localizar uma artéria que esteja acima dela e a gente consegue localizar a artéria com o toque do dedo e sentindo o local pulsar. Localizando a artéria, eu pressiono fortemente até que a saída de sangue da região abaixo dessa pressão cesse. Uma outra situação que eu posso utilizar para uma hemorragia arterial grave é a utilização do torniquete, mas a gente vai ver no slide mais para frente. Existe um tipo de sangramento que é bem comum e que a gente tem que discutir aqui.
porque ele é utilizado de maneira errônea, que é o sangramento nasal. Geralmente, nesse tipo de sangramento, as pessoas pedem para que a vítima levante a cabeça, quando o correto é fazer o contrário. Então, imagina que você está com uma vítima com uma secreção, uma saída de sangue abundante pelo nariz. Se você elevar a cabeça da vítima, esse sangue vai vir pelas vias aéreas e pode causar obstrução de vias aéreas. E aí evolui de uma hemorragia para um engasgo. Então, o correto a fazer é tapar as narinas e pedir para que a vítima abaixe a cabeça. E assim você permanece até a parada dessa hemorragia, dessa forma. Uso de torniquete. Bom, antes ele era proibido, mas desde 2007 ele voltou a ser utilizado, porém somente em situações extremas, como o caso de amputações totais. Então, se eu tiver uma presença de um sangramento abundante em que houve a amputação de um membro, eu só vou conseguir conter o sangue utilizando o torniquete. E aí a presença do serviço especializado quanto antes é um fator fundamental para a sobrevida da vítima. Uma outra situação que ocorre nas emergências traumáticas são as fraturas. Existem dois tipos de fraturas: as fraturas fechadas, ou a fratura interna, e as fraturas abertas, as fraturas expostas. É fácil de identificar porque uma tem exposição de osso. E no caso de uma fratura exposta, o socorrista não pode reposicionar esse membro, alinhando ele novamente à posição anatômica, porque pode haver ruptura de vasos importantes e causar uma hemorragia e colocar a vítima em risco. Então, nessa situação, o correto a fazer é chamar o auxílio de um serviço especializado, ou, se houver equipamentos apropriados para transportar essa vítima em segurança, fazer o transporte o mais rápido possível. No caso da fratura interna, a gente consegue identificar porque o membro afetado sofre um desalinhamento. E aí, a mesma situação. Se você posiciona esse membro na posição correta novamente, uma fratura que antes era interna pode evoluir para uma fratura exposta e comprometer ainda mais a situação da vítima. Então, mesma situação, vou promover um conforto, uma imobilização, mantendo essa posição em que a fratura deixou o membro e vou encaminhar essa vítima o quanto antes ao serviço especializado, se eu tiver equipamentos apropriados para isso. Já na situação de entorse, luxação ou distensão muscular, você vê que o membro afetado não teve um desalinhamento e nem a presença de ossos, indicando uma fratura exposta. Então, numa situação de um entorse, você pode utilizar alguns meios de promover conforto para essa vítima, como o uso do frio, o frio colocado diretamente sobre o local da luxação, em que está inchado, em que houve um edema, e aí você pode também imobilizar. Nesse caso, se não há presença de fraturas, a imobilização vai promover um conforto e minimizar a dor, além do que a vítima vai poder ser transportada até o serviço especializado com um conforto maior. Além do gelo e da imobilização, se for um membro que for afetado, como o braço ou perna, você pode deixar ele elevado. Assim facilita o retorno venoso e diminui o inchaço na região, consequentemente diminui a dor. Uma situação muito comum é ter que transportar a vítima. Porém, você tem que ter certeza que não há nenhum tipo de lesão. Como já falei antes nos outros slides, você tem que transportar com equipamento apropriado, colar cervical, prancha rígida. Se não tiver disponibilidade desses materiais e não souber como utilizá-los, somente o serviço especializado pode realizar esse transporte com segurança. No entanto, se a vítima não tem nenhuma lesão aparente, você presenciou a queda ou a situação e viu que não há risco de lesão, essa vítima pode ser transportada de duas formas: com uma pessoa carregando no colo
ou em 2 pessoas utilizando, por exemplo, a técnica da cadeirinha. 2 pessoas com os braços cruzados e a vítima senta e se posiciona apoiando as mãos nos ombros dos 2 socorristas. Para o caso de transporte com pessoas acidentadas, como eu já falei no slide anterior, precisa haver equipamentos específicos, como o colar cervical e a prancha rígida. E aí, os socorristas em conjunto movimentam essa pessoa em bloco com a coluna cervical totalmente alinhada com o corpo e aí sim fazendo um transporte com segurança. Eu trouxe aqui uma dica agora para vocês verem como é grave os casos de queda que a gente encontra no Brasil. Então, nesse site você pode acessar, verificar quantos casos existem e quanto a atuação do socorrista é importante no caso de lesões. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O assunto de hoje é práticas em suporte básico de vida. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão fisiologia do sistema cardiorrespiratório, cadeia de sobrevivência, atendimento em suporte básico de vida e desfibrilador externo automático. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar uma PCR, parada cardiorrespiratória, entender a fisiologia do sistema cardiorrespiratório, compreender e executar a aplicação correta das manobras necessárias para o suporte básico de vida. Primeiro, vamos falar sobre o funcionamento básico do sistema cardiorrespiratório. Existem 2 tipos de circulação presentes aí no nosso corpo. Primeira, chamada pequena circulação, que vai do coração até os pulmões, onde o sangue é oxigenado, e aí ele volta para o coração, e aí do coração vai para todo o corpo, chamada grande circulação, e aí circulando o sangue dessa forma, distribuindo oxigênio para todo o nosso corpo. Próximo tópico é a cadeia de sobrevivência. E aí é muito importante o socorrista ter a sequência correta do atendimento. O primeiro elo da cadeia é quanto ao reconhecimento imediato da PCR e ativação do serviço médico de emergência. É a parte fundamental que todo socorrista deve ter em mente. O primeiro passo a ser tomado numa situação de emergência é chamar a ajuda da equipe especializada. O segundo elo da cadeia é a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar precoce. E aí a gente vai demonstrar na prática, nos próximos slides, como que o socorrista deve proceder para fazer as compressões torácicas com eficácia, garantindo a sobrevida da vítima. O terceiro elo da cadeia diz respeito à rápida desfibrilação. Isso se no ambiente que você tiver o auxílio de um DEA, que é o desfibrilador elétrico automático. Se não houver esse equipamento disponível, a chegada da equipe especializada vai realizar essa terceira parte do elo da cadeia. O quarto elo já é o suporte avançado de vida. Já quer dizer que a equipe especializada chegou ou a vítima já foi encaminhada a um serviço médico especializado. E aí então o último elo, que é os cuidados pós-parada cardiorrespiratória já realizados em ambiente hospitalar. Agora a gente vai aprender como identificar uma parada cardiorrespiratória. Para isso eu vou pedir novamente a ajuda da Tati para a demonstração prática. Para a gente identificar uma parada cardiorrespiratória, primeiro eu preciso verificar o nível de consciência da vítima, se ela está respondendo ou se ela está irresponsiva, chamando, tocando fortemente e falando o nome alto da vítima dessa forma. Tati, Tati, Tati. Não responde, então identifico que ela está inconsciente. Próximo passo, a gente tira aquele antigo ver, ouvir, sentir, que hoje em dia não é mais aconselhável, e a gente verifica ao mesmo tempo sinal de pulso carotídeo e de respiração, utilizando até aquela técnica que vocês já aprenderam. Com o auxílio de 2 dedos, eu vou localizar aqui
a artéria carótida, vou permanecer com os meus dedos por 5 segundos e já verificar a saída de ar. Não tem presença de pulso carotídeo e nem de respiração, e então eu já vou iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Primeiro, a gente precisa posicionar a mão da maneira correta para fazer a compressão torácica. E aí a gente imagina uma linha axilar de uma axila a outra e uma linha mediana no corpo da vítima. O encontro dessas duas linhas é a região que eu tenho que posicionar a minha mão. Um outro passo importante é a posição dessa mão. Para isso eu vou colocar essa região aqui, chamada região hipotenar da mão, nesse ponto de encontro das duas linhas. A minha outra mão eu vou entrelaçar meus dedos e sobrepor uma em cima da outra. O meu braço vai permanecer num ângulo de 90 graus com o corpo da vítima. E o que vai ser colocado de peso não vai ser a força do meu braço, e sim o peso do meu corpo. Meus cotovelos jamais vão dobrar durante essa compressão. E aí a gente faz dessa maneira. A força necessária para ser aplicada no tórax da vítima deve ser suficiente para deslocar esse tórax em 5 centímetros. E outro ponto importante é o ritmo dessas compressões, que deve ser 100 compressões por minuto, nem muito lento, nem muito rápido, dessa maneira. Um outro ponto importante da manobra de ressuscitação é a respiração, a ventilação. Porém, se o socorrista não tiver o equipamento de proteção individual necessário para essa ventilação, a gente tem que ficar fazendo somente a compressão torácica ininterruptamente. Se você tiver um equipamento como um ambu ou uma máscara protetora, você vai fazer 2 ventilações para cada 30 compressões, alternando dessa forma por 5 vezes e a cada ciclo de 5, checar novamente o pulso carotídeo. Se estiver ausente, reinicie as manobras. Até a chegada da equipe especializada. Eu trouxe uma dica bem interessante sobre a funcionabilidade do DEA, que é o desfibrilador elétrico automático. Para você verificar mais informações, entre no site da Anvisa, que você vai ver como é fácil operar esse desfibrilador. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre segurança no trabalho. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima!